Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos estudar a quinta unidade, falando sobre a segunda revolução industrial. E o objetivo é identificar as principais contribuições e invenções que ocorreram nesse período. Eu sou a professora Laiane e vamos nessa! A segunda revolução industrial, ela vai nascer com um progresso científico e tecnológico que vai ocorrer na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, mais ou menos na metade do século XIX. Vocês lembram que a primeira fase da Revolução Industrial, ela se deu restritamente à Inglaterra? Agora a gente já tem uma grande expansão. Mais ou menos entre 1850 e 1950, a busca por descobertas e invenções vão ser bastante longas, o que representa maior conforto para o ser humano, bem como a dependência dos países que não realizaram a revolução industrial, científica e tecnológica. Ou seja, esses países, a França, os Estados Unidos e a Inglaterra, elas vão começar a se tornar grandes potências, porque agora aqueles países que ainda não iniciaram esse processo vão se tornar mercados consumidores desses países. O mundo todo vai passar por uma longa compra, consumismo e a utilização dos produtos industrializados fabricados na Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, Bélgica e também o Japão. A descoberta e o aproveitamento de novas fontes de energia, o petróleo, a água, o urânio, vai revolucionar ainda mais as produções industriais. Na busca de maiores lucros, levou ao extremo a especialização do trabalho. A produção foi ampliada, passando-se a produzir artigos em séries, o que barateava o custo por unidade. Surgiram as linhas de montagens, as esteiras rolantes, por onde circulavam as partes dos produtos, e ao ser montado, de modo a dinamizar esse processo de produção. A indústria automobilística, a Ford, foi implantada nos Estados Unidos e foi a primeira a fazer uso das esteiras, que levavam o chassi do carro a percorrer toda a fábrica. Os operários montavam os carros com as peças que chegavam em suas mãos em outra esteira. Esse método de racionalização do produto foi chamado de Fordismo. Aqui a divisão do trabalho, também a alienação do produto final. Além disso, vamos ter também a forma de produção integrada às teorias do engenheiro norte-americano Frederick Taylor. O Taylorismo que visava o aumento da produtividade, controlando os movimentos da máquina e também os movimentos do homem nesse processo de produção. Aqui está a imagem do Frederico Taylor, gente. Inventos da segunda revolução industrial. Vão ser vários tipos de invento. A gente vai ter a fabricação do aço, que vai ser utilizado na construção de pontes, máquinas, edifícios. Também o desenvolvimento da energia elétrica, a invenção da lâmpada incandescente, o surgimento e o avanço de meios de transporte, ampliação de ferrovias, seguida das invenções do automóvel e também do avião, a invenção de meios de comunicação, que vai fazer com que os homens fiquem mais próximos, independente da distância. A gente vai ter os telégrafos, telefone, a televisão e também o cinema. A gente vai ter o avanço da química, a descoberta de novas substâncias, e também na medicina vai ter um grande avanço. A invenção dos antibióticos, das vacinas, vão ter novos conhecimentos sobre doenças. Isso vai fazer com que o homem cada vez viva mais por conta desses avanços dentro da medicina. As máquinas estão chegando. A Inglaterra, ela foi o país pioneiro, como a gente já estudou. E isso se deu por conta de várias condições especiais. A primeira revolução industrial foi um fenômeno
especificamente britânico, e já a segunda Revolução Industrial, ela é realizada em um contexto de novas condições. Vai se expandir esse processo industrial para vários países da Europa e também para outros continentes. Um exemplo é os Estados Unidos, aqui na América, e também o Japão, lá no Oriente. Um fator decisivo para a eclosão da Segunda Revolução Industrial foi a própria ação inglesa, exportando máquinas, capitais e técnicas para várias partes do mundo. Essa explosão também vai gerar um grande aumento populacional, que cresceu de 200 milhões em 1800 para 450 milhões de habitantes em 1914. E essa explosão demográfica, ela vai ser consequência das melhores condições de vida que foi proporcionadas pela Revolução Industrial. Além de que vai ter o avanço também da medicina, como a gente falou. E os mercados consumidores tornam-se mais amplos e isso estimula o crescimento da produção fabril. Segundo a Revolução Industrial, a gente tem algumas características. O surgimento do motor, a explosão e da eletricidade, também o início do uso do petróleo, e o imperialismo europeus em territórios da África e da Ásia. Esses países europeus, eles vão tentar expandir o seu território para colônias tanto na África como na Ásia. O capitalismo não é mais aquilo. A segunda Revolução Industrial foi marcada por uma série de transformações técnicas e econômicas que transformaram o processo de produção capitalista. As modificações mais importantes ocorreram na organização e no funcionamento do sistema capitalista. Entre o jovem capitalismo do século XVIII e o capitalismo maduro do final do século XIX, existem enormes diferenças. A gente vai ter o surgimento do capitalismo financeiro, a formação de grandes conglomerados econômicos, o aparecimento de crises de superprodução, que é o caso da Grande Depressão, que vai ocorrer nos Estados Unidos em 1929 até 1930, e também a expansão imperialista, aqueles países lutando para serem grandes potências e expandindo seu poder para outros territórios e até outros continentes. O capitalismo financeiro, ele pode ser definido como um sistema econômico que produz bens e utilidades com o objetivo de obtenção de lucro. Desde sua origem, ele esteve ligado ao comércio, à produção de bens sob suas variadas formas, especialmente à indústria a partir da Revolução Industrial e também aos bancos. Ele vai passar por três momentos com características diferentes, pessoal. A gente vai ter o capitalismo comercial ou mercantilismo, que é conhecido como pré-capitalismo e existiu mais ou menos entre o século XV ao século XVIII, com o comércio de especiarias e produtos tropicais, que era o negócio mais lucrativo da época, deixando num plano secundário as manufaturas e as atividades bancárias. E esse comércio, esse mercantil, ele funcionava principalmente pela forma marítima, as expansões mais marítimas. A gente vai ter também o capitalismo industrial ou industrialismo, do século XVIII até o século XIX, com a produção fabril em grande escala, que era a atividade mais lucrativa, sobrepujando aos bancos e também ao comércio. E o capitalismo financeiro ou monopolista, que surgiu a partir do século XX. Os bancos tornaram-se mais poderosos e lucrativos, passando a financiar e também a controlar as empresas comerciais e industriais. Algumas características do capitalismo financeiro: surgimento de empresas globais, o aumento de concorrência internacional,
o monopólio, oligopólio e o crescimento econômico, especulação e expansão do mercado financeiro, bolsa de valores, ampliação do mercado internacional, a expansão da globalização e do imperialismo, vários, mas muitos mesmos avanços tecnológicos, uma revolução dentro do meios de comunicação e também dentro dos meios de transporte. E então a gente pode falar que são infinitas características que representam esse momento atual do capitalismo. Os grandes conglomerados. Com o avanço do crescimento industrial, desde a Revolução Industrial no século XVIII, novas formas de obtenção de lucro foram sendo desenvolvidas. Se no período capitalista anterior, o capitalismo industrial, a essência para a obtenção do lucro era a produção industrial em larga escala, no capitalismo monopolista, surgem as grandes empresas interessadas no monopólio, na dominação da oferta de determinado serviço ou produto. Assim, de produtos industriais, os interesses agora são voltados para os produtos financeiros, onde a especulação do mercado em busca de lucro está pautada nas ações de empresas, juros, financiamentos, empréstimos, investimentos, dentre outras formas de crédito, as quais são transformadas em mercadoria. O que tem acontecido muito nessa fase do capitalismo monopolista é a compra de marcas por determinados grupos econômicos, o que leva ao controle da oferta de determinados produtos ou serviços por somente uma instituição, holding, por exemplo, a Ambev. A gente também tem o exemplo do Facebook, né, que tentou comprar o WhatsApp, o Instagram. Então, isso é muito utilizado nesse tipo de capitalismo, que é o capitalismo atual. As crises de superprodução. Uma das modificações essenciais introduzidas pela indústria fabril foi a substituição do trabalho manual naquelas manufaturas pela energia mecânica da máquina. Um grande exemplo é a máquina a vapor. Com isso, as ferramentas cederam lugares às máquinas no processo de fabricação de mercadorias. Então, agora, a partir de então, vai produzir-se cada vez mais em larga escala. E esse trabalho em larga escala vai ser acompanhado da divisão do trabalho, que vai criar condições para o advento dessa produção em série. As mercadorias agora passam a ser desenvolvidas de forma padronizada, por meio de um trabalho uniforme e numa escala nunca vista antes. A segunda revolução industrial que vai inaugurar essa produção em série. E nisso vai surgir o grande fenômeno chamado de superprodução. Enquanto as novas tecnologias aumentavam a produção, os baixos salários diminuíam o poder de compra das pessoas. Então, o dinheiro ficava concentrado nas mãos de poucos, o que fazia com que os estoques ficassem cheios, sem ter uma quantidade suficiente ou razoável de pessoas que poderiam ter esse poder de compra. Esse processo de superprodução gerou o fenômeno que Karl Marx, sociólogo, vai chamar de crises cíclicas, ou seja, as crises periódicas no sistema capitalista. A mais grave dessas crises, como eu falei para vocês, vai ser a Grande Depressão nos Estados Unidos ou a crise de 1929, que vai espalhar-se pelo mundo, pela Europa e também pelos países aqui da América. Aqui no Brasil também, sofremos com essa crise de 1929, porque na época a nossa economia era baseada na agroexportação do café. Então vai ter uma queda dessa agroexportação do café, porque essa crise ela vai atingir direto ou indiretamente vários países que eram consumidores do café brasileiro. A expansão do imperialismo. Na segunda metade do século XIX, a expansão da Revolução Industrial para outros países acabou gerando um cheque de choques e problemas nas políticas internacionais. Essas potências industriais, elas necessitavam de mercados externos, mercados consumidores, para exportar as suas mercadorias não consumidas
pelo seu mercado interno. Então, essas potências, além disso, também vai precisar de matérias-primas, como ferro, carvão e petróleo. E muitas vezes não existiam em abundância em seu território. Então, por isso, vão fazer o que a gente chama de expansionismo, expansão, tentar expandir o seu poder para colônias tanto na Ásia como na África, colônias que fossem ricas nessas matérias-primas. E do mesmo modo, além de explorar essa matéria-prima, eles também vão procurar mercados consumidores para conseguir vender o seu excedente industrial. A expansão imperialista ela vai ser realizada principalmente em 3 regiões: Ásia, África e também América Latina. Esses continentes foram retalhados em colônias ou áreas influenciadas das grandes potências capitalistas. Os que chegaram primeiro vai ser Inglaterra, França e os Estados Unidos, e vão ficar com as maiores e melhores partes, das partes mais cobiçadas na divisão de mercado mundial. As potências que chegaram por último, que é o caso da Alemanha, da Itália e do Japão, ficaram apenas com o que restou da partilha anterior. E no início do século XX, essa expansão desigual desses países imperialistas vai provocar uma série de rivalidades europeias, tanto que essas rivalidades vão ser até algumas delas motivos para a Primeira Guerra Mundial. A revolução dos tempos atuais. A passagem para o século XXI é marcada pela terceira revolução industrial, que está em andamento até os dias atuais. Como as duas revoluções anteriores, essa nova revolução desenvolveu uma série de novas tecnologias, como computador, telefone celular, internet e também a criação de softwares. A globalização é um processo de eliminação das barreiras nacionais, de supressão do protecionismo alfandegário e da completa abertura de mercados ao comércio internacional, aos investimentos externos e ao livre fluxo dos capitais estrangeiros. Esse processo, chamado de globalização, está sendo realizado por meio de uma política econômica conhecida como o neoliberalismo, um novo liberalismo. Ela é praticada principalmente pelos países capitalistas desenvolvidos que defendem a abertura do mercado dos países subdesenvolvidos, causando uma competição desigual no comércio externo. Junto com a globalização, está em curso também um processo de regionalização, que consiste na formação de diversos blocos econômicos situados em determinadas áreas geográficas do planeta. E o objetivo desses blocos é abolir as barreiras internas entre países vizinhos para favorecer a livre circulação de bens, serviços e também capitais. O melhor exemplo dessa integração regional é a próspera União Europeia, formada por países do velho continente, ou seja, da Europa. Outro exemplo de bloco regional é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a NAFTA, formada pelos Estados Unidos, Canadá e México. E desde 1991 vivemos a experiência de criar e consolidar nosso próprio bloco regional, o Mercado Comum do Cone Sul, o Mercosul, integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai também, além de outros países associados. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!